Eu tinha meu roteiro de vida. Claro. Definido. Meu príncipe encantado, ele viria com um império. Riqueza material, status social, o brilho das joias. Mas o universo, o universo, ele adora improvisar. Ele subverte. Ele quebra as regras. Observe. Olhe atentamente. O que se reflete agora? O que é real? O que você realmente procura? Essa era a certeza que moldava cada passo, cada sonho, cada escolha. A crença inabalável de que o amor verdadeiro não era apenas um sentimento, mas um estilo de vida. Um roteiro de cinema, meticulosamente planejado, onde a heroína, sempre elegante e sofisticada, encontrava seu par perfeito. Um homem de sucesso, com um legado a construir, um mundo a conquistar. Era a promessa de segurança, de estabilidade, de uma existência onde as preocupações financeiras eram meros ruídos de fundo, abafados pelo som de champanhe e risadas em jantares exclusivos. Você já se viu preso a uma visão tão específica do futuro que qualquer desvio parece uma catástrofe? Era mais do que o dinheiro em si. Era a validação, a confirmação de que sua beleza, sua inteligência, sua ambição valiam a pena. Que ela merecia o melhor endereço, as melhores viagens, as melhores roupas e, consequentemente, o melhor homem. Era a fantasia vendida e consumida em milhões de telas e capas de revistas. O conto de fadas moderno, onde o príncipe não montava um cavalo branco, mas dirigia um carro importado. Quem pode julgá-la por querer um final de conto de fadas? Por almejar uma vida onde cada desejo pudesse ser realizado com um simples aceno de mão? Mas havia, no fundo, uma inquietação sutil, uma pergunta não formulada que ecoava nos salões vazios de seus sonhos mais grandiosos. Aquele silêncio que se instalava após a euforia da conquista, quando a ostentação perdia um pouco de seu brilho. Seria aquilo tudo? Era a vida real apenas uma sucessão de aquisições? Onde estava a profundidade? A conexão que vai além do tangível? O riso descompromissado? A vulnerabilidade? Ela se permitia questionar, mesmo que por um instante fugaz, se o roteiro que ela havia escrito era, na verdade, uma prisão dourada. A vida tem um senso de humor peculiar. Quando acreditamos ter tudo sob controle, ela joga um elemento surpresa, uma virada de roteiro que desestabiliza todas as nossas certezas. Um tropeço que nos faz olhar para cima. Um encontro que nos força a recalibrar nossa bússola interna. Era inevitável. Esse era o ponto de virada. O momento em que a câmera se afasta do cenário luxuoso e foca em um detalhe que, até então, passava despercebido. Um sinal, talvez, de que o script que ela seguia tão rigidamente estava prestes a ser rasgado, reescrito com tintas que ela jamais imaginou possuir. O destino, ou talvez a vida, não estava interessado em seguir o plano dela. Estava interessado em contar uma história mais verdadeira, mais complexa, mais humana. Um erro de cálculo. Uma coincidência improvável. Um instante fugaz que quebra a linearidade do que estava pré-determinado. Você já sentiu essa ruptura? Aquela sensação de que o universo está conspirando para te desviar do caminho que você pensava ser o único? Ela estava prestes a descobrir que a verdadeira riqueza, a verdadeira paixão, a verdadeira aventura, muitas vezes se esconde em lugares onde menos esperamos, vestida em roupas que jamais imaginaríamos. O luxo material era uma cortina, um palco armado. E a vida real, a grande peça, estava prestes a começar nos bastidores. A grande questão não era o que ela buscava, mas o que ela realmente precisava. O que era capaz de preencher aquele vazio que nem todos os milhões do mundo poderiam cobrir. A verdadeira riqueza, a verdadeira paixão, a verdadeira aventura, muitas vezes se esconde em lugares onde menos esperamos, vestida em roupas que jamais imaginaríamos. Esta frase ressoa com uma força que desestabiliza. Ela nos força a confrontar nossas próprias projeções, as narrativas que, conscientemente ou não, construímos para a nossa própria existência. Para ela, a imagem do homem de sucesso, do milionário,
não era apenas uma preferência estética ou uma aspiração banal. Era, de fato, a tela onde projetava todas as suas aspirações mais profundas, seus medos mais ocultos, suas inseguranças mais latentes. Não se tratava apenas de ter um parceiro com uma fortuna considerável, mas de possuir, através dele, a validação, o reconhecimento e a promessa de um futuro sem sobressaltos que esse parceiro supostamente traria. Uma promessa silenciosa de um mundo onde as portas se abriam magicamente com a simples menção de um nome, onde o não era uma palavra raramente ouvida, onde a vida seguia um fluxo contínuo de facilidades e privilégios. Pense por um instante nos filmes que assistimos, nas novelas que nos cativam, nos livros que nos transportam. Quase invariavelmente, a heroína encontra seu salvador não em um cavaleiro de armadura, mas em um homem em um terno impecável, com um sorriso que irradia confiança e um saldo bancário que, por si só, parece capaz de dissolver qualquer problema. Esta é a semente de uma idealização que germina em solo fértil, irrigado por um imaginário coletivo. Você já se questionou sobre a origem dessas convicções tão profundamente enraizadas? Não é um mero capricho juvenil ou uma frivolidade passageira. É uma narrativa culturalmente construída, um enredo que se repete exaustivamente em todas as esferas da sociedade, moldando não apenas expectativas individuais, mas distorcendo a própria percepção do que constitui um relacionamento bem-sucedido. As redes sociais, com suas vitrines de vidas aparentemente perfeitas e meticulosamente editadas, atuam como um amplificador cruel dessa distorção. Cada postagem de uma viagem exótica, cada joia reluzente, cada relógio caro no pulso, tornava-se um lembrete sutil, uma confirmação implícita de que aquela era a régua, o padrão pelo qual a felicidade e o sucesso deveriam ser medidos. A pressão, então, não vinha apenas de um exterior palpável. Era uma voz interna, construída e internalizada por anos de um bombardeio midiático incessante, por conversas sussurradas em almoços de família, por comparações silenciosas com o sucesso, o status e o luxo alheios. Ela não se via merecendo menos. Essa frase não ecoava como uma manifestação de arrogância, mas como uma defesa psicológica contra a mediocridade percebida, contra a vida comum, que aos seus olhos carecia de brilho e propósito. Era uma proteção, uma barreira erguida para salvaguardar uma autoimagem. No cerne dessa busca, não residia puramente o desejo pelo dinheiro. O que ela realmente almejava era a segurança inabalável de um futuro sem incertezas, o status social elevado que validasse seu próprio esforço e ambição, e a liberdade irrestrita que ela imaginava vir apenas com a abundância material. A segurança de nunca mais ter que se preocupar com as contas ao final do mês, de poder realizar qualquer sonho, por mais grandioso que fosse, de ser vista e reconhecida com admiração pela sociedade. O status de estar ao lado de alguém que já havia, aos olhos do mundo, vencido na vida, e o reflexo desse sucesso na sua própria imagem, elevando-a. A liberdade de ir e vir, de escolher sem as amarras das limitações financeiras, de experimentar o mundo em sua plenitude. Era um pacote completo, um sonho meticulosamente idealizado, onde o homem em questão funcionava como o veículo principal para essa utopia pessoal. Uma utopia onde as emoções complexas e os desafios inerentes à vida eram magicamente suavizados pela facilidade material, onde a resolução de conflitos, porventura, seria facilitada por uma fuga instantânea para um destino exótico e paradisíaco, distanciando-a de qualquer desconforto real. No entanto, essa construção aparentemente sólida, por mais que se apresentasse como inquestionável, era, na verdade, um castelo de cartas, fundamentada em premissas falsas, na perigosa ideia de que a felicidade pode ser comprada, embalada e entregue como um produto de consumo. Uma análise mais detida e profunda revela a superficialidade intrínseca dessa busca desenfreada. O que aconteceria, afinal, quando o dinheiro estivesse presente em abundância, mas a alma permanecesse vazia? Quando o status tão almejado fosse finalmente alcançado, mas a conexão humana,
o elo genuíno, se mostrasse frágil, superficial ou inexistente. A sociedade, com sua glorificação incessante do material, muitas vezes nos empurra, de forma sutil e implacável, para a armadilha de confundir valor com preço. E ela, a protagonista dessa nossa história, estava à beira de descobrir essa verdade incômoda, de uma forma que seu roteiro original, tão cuidadosamente elaborado, jamais previu. Um abismo se formava entre a expectativa idealizada e a realidade crua. Um vazio que o dinheiro, por mais que tentasse, jamais conseguiria preencher por completo. Estava ela de fato preparada para reavaliar cada pilar, cada fundamento de seu castelo construído sobre areia? Estava ela pronta para a inevitável demolição de suas próprias ilusões? O próximo capítulo desta saga íntima e transformadora revelaria a primeira e talvez a mais dolorosa rachadura nessa fundação que ela considerava inabalável. Uma rachadura que abriria espaço para o inesperado, para o autêntico, para aquilo que verdadeiramente importa. A rachadura na fundação não veio com um terremoto. Não houve um drama shakespeariano, nem uma revelação grandiosa sob os holofotes. A falha na matrix de sua existência perfeita surgiu no mais prosaico dos cenários. Uma tarde quente, o carro de luxo falha, não em frente a um palácio, mas numa rua empoeirada, próximo a uma oficina mecânica de aparência humilde. O tipo de lugar que ela, em seu roteiro meticuloso, jamais pensou em frequentar, muito menos em ter um problema que a obrigasse a parar. Frustração borbulhava. Os planos para um jantar importante e a imagem impecável que precisava manter, tudo ameaçado por um motor caprichoso e uma graxa teimosa. Era inaceitável. O universo estava zombando de seu planejamento perfeito. Então, ele apareceu. Não como um príncipe, mas com um macacão manchado de óleo, um pano sujo pendurado no ombro e um sorriso que, para sua surpresa, era completamente desarmante. Sem pretensão, sem o polimento que ela tanto valorizava, ele exalava uma autenticidade que a pegou desprevenida. Um sorriso fácil, quase insolente em sua simplicidade. Os olhos, cansados talvez, mas incrivelmente presentes, a observavam não como mais uma cliente irritada, mas como uma pessoa. Isso por si só já era uma anomalia em seu mundo cuidadosamente filtrado. Sua primeira reação, claro, foi de desdém. Ele, um operário? Onde estava seu gerente de concessionária, o consultor técnico de gravata? Este homem era uma inconveniência, uma mancha em seu dia impecável. Mas havia algo, uma energia, uma maneira de se mover, de falar, de abordar o problema mecânico com uma destreza que ela, com todo o seu luxo, jamais possuiria. Um brilho inesperado naqueles olhos, talvez um humor sutil que escapava à sua compreensão imediata. Ele não a tratou com a reverência que ela esperava ou a frieza que muitos ricos dispensam a quem consideram inferior. Tratou-a com uma familiaridade curiosa, quase debochada, que a fez pela primeira vez em muito tempo se sentir desconfortável de um jeito interessante. Uma piada sobre a complexidade desnecessária dos carros de luxo, um comentário sobre a falta de atenção que ela dava ao próprio veículo. Detalhes. Pequenos gestos, sem o verniz de bajulação que ela tanto ouvia, sem a máscara social que ela e seu círculo usavam tão bem. Ele era apenas ele, sem filtros. Era um choque para o sistema, como uma nota desafinada em uma sinfonia perfeita, que de alguma forma tornava a melodia mais interessante. Você já sentiu essa estranha atração pelo que é oposto, pelo que desafia a ordem estabelecida? Aquele momento em si era um gatilho, o gatilho da autenticidade. Ela, acostumada com a superficialidade polida, com as conversas calculadas, os sorrisos estratégicos, se viu diante de algo cru, real. A falta de pretensão dele era um espelho incômodo. Ele não estava tentando impressioná-la com o que tinha, porque ele não tinha o que ela buscava. E essa ausência de esforço para se encaixar em seus padrões era o que o tornava magnético, o que a fazia questionar. O que ele tinha que os outros não tinham?
Por que aquele riso em meio à sujeira e ao barulho da oficina soava mais verdadeiro do que qualquer gargalhada em um coquetel sofisticado? A curiosidade começou a se instalar, uma semente plantada em um terreno que ela julgava árido para esse tipo de sentimento. Uma rachadura que se aprofundava, não apenas em seu roteiro, mas em sua percepção do que era valioso. Esse primeiro contato não foi amor à primeira vista. Foi choque à primeira vista. Foi a colisão de dois mundos que jamais deveriam se tocar. Mas nessa colisão, algo se acendeu. Uma faísca. Uma percepção de que a vida talvez fosse muito maior do que as paredes douradas que ela havia construído ao seu redor. Ele não prometia fortunas, viagens ou um status elevado. Ele prometia, talvez sem saber, um vislumbre de uma realidade que ela havia esquecido ou, pior, nunca conhecido. Uma realidade onde a interação humana não era mediada por transações ou aparências, mas pela essência. E esse era um tesouro que nem todos os milhões do mundo poderiam comprar. Sua frustração inicial foi lentamente substituída por um fascínio quase imperceptível. Aquele operário, com suas mãos fortes e seu sorriso honesto, havia, sem querer, dado o primeiro golpe no castelo de cartas que ela chamava de vida ideal. Ela estava prestes a descobrir que o amor de verdade, muitas vezes surge em silêncios eloquentes e olhares que desnudam a alma, em vez de grandes gestos ou promessas vazias. E isso era apenas o começo. A colisão inicial, o choque de mundos na oficina empoeirada, havia plantado uma semente. Uma semente de curiosidade que se recusava a murchar. O que começou como uma simples necessidade de conserto mecânico, transformou-se em conversas inesperadas, em olhares demorados que transcendiam a formalidade. Ela descobriu que ele possuía uma inteligência peculiar, não a dos livros ou dos negócios, mas uma inteligência prática, forjada na lida diária, na resolução de problemas concretos. As mãos calejadas, antes vistas como um sinal de uma vida simples, revelavam-se capazes de criar, de consertar, de dar forma ao que estava quebrado. Havia uma beleza nisso, uma dignidade no trabalho manual que ela, em seu universo de abstrações e transações financeiras, havia esquecido ou nunca realmente compreendido. Ele a ensinou a ver o valor em cada parafuso apertado, em cada engrenagem funcionando em harmonia, em cada peça que, apesar de insignificante isoladamente, era vital para o funcionamento do todo. Os encontros, inicialmente casuais e motivados por desculpas esfarrapadas para passar pela oficina, começaram a se transformar em experiências. Ele a levou a lugares que ela jamais teria considerado em seu antigo roteiro. Mercados de rua vibrantes, onde o cheiro de temperos e frutas frescas substituía o aroma de perfumes caros. Feiras de artesanato, onde a beleza residia na imperfeição de cada peça feita à mão. Trilhas em parques afastados, onde o som da natureza abafava o ruído constante da cidade. Nesses momentos, a barreira de seu mundo de luxo e expectativas desabava. Ela ria de verdade, com uma liberdade que não sentia há muito tempo. Ele não a bajulava, não a presenteava com joias ou jantares extravagantes. Em vez disso, ele a presenteava com seu tempo, com sua atenção genuína, com histórias de sua vida que eram tão distantes da dela quanto o céu da terra, e ainda assim a cativavam. Descobriu a gentileza dele, não aquela polida e interessada que muitas vezes encontrava em seu círculo, mas uma gentileza bruta, espontânea, que se manifestava nos pequenos gestos. Um olhar preocupado quando ela falava de seus medos, um café trazido sem que ela pedisse. A paciência em explicar algo que para ele era óbvio e para ela, um mistério. Ele tinha um senso de humor que desarmava suas defesas, que a fazia rir de si mesma, das suas próprias exigências e pretensões. Ele não tentava moldá-la ou encaixá-la em uma imagem. Ele a aceitava, com todas as suas complexidades e, para a surpresa dela, a apreciava por quem ela realmente era, e não pelo que ela representava ou possuía. Esse era um novo tipo de riqueza, intangível, imensurável, que ela começava a acumular. Uma riqueza que preenchia vazios que os bens materiais nunca haviam sequer tocado. A paixão dele pelo trabalho,
pela vida, era contagiante. Ele falava de motores, de problemas mecânicos, de seu cotidiano com um brilho nos olhos que ela raramente via em empresários milionários falando de seus impérios. Para ele, cada reparo era um desafio, cada carro consertado, uma pequena vitória. Ele encontrava propósito e satisfação nas coisas mais simples, e isso a fez questionar a validade de sua própria busca por grandiosidade. O que era um propósito? Era acumular fortunas ou construir, criar, consertar, ajudar? Ela começou a inverter sua perspectiva. Em vez de olhar para o que faltava na vida dele, o dinheiro, o status, ela passou a observar o que abundava. A alegria nas pequenas conquistas, a satisfação do trabalho bem feito, a autenticidade de cada interação. Ele não precisava de títulos para ser respeitado. Seu caráter e sua habilidade já o faziam. Com ele, ela experimentava uma forma de liberdade que nunca soube que existia. Não a liberdade de comprar tudo, mas a liberdade de ser descomplicada, de não ter que manter uma fachada, de não ser julgada por suas escolhas de vida ou por quem ela amava. Ele via a pessoa por trás da marca da roupa do carro, via o coração que ela havia tentado proteger com uma armadura de luxo. Essa era a verdadeira quebra de roteiro. Não era apenas ele, o operário, que estava mudando sua vida. Era ela que estava se permitindo mudar, despir-se das camadas de expectativas sociais e reencontrar uma parte de si mesma que havia sido soterrada. Ela percebia que o tesouro que ele oferecia não vinha em caixas de joias, mas em momentos, em risadas, em um senso de pertencimento que era mais valioso do que qualquer conta bancária. Essa construção de uma riqueza diferente estava apenas começando, e ela sabia, com uma certeza recém-descoberta, que o mapa para esse novo tesouro era o caminho do coração, e não o das cifras. O dilema agora não era se ele era bom o suficiente para seu mundo, mas se o mundo dela era bom o suficiente para ele, ou se ela seria capaz de criar um novo mundo, um que abraçasse essa nova e inestimável riqueza. A cada sorriso compartilhado, a cada risada solta sem preocupações, a cada descoberta sobre si mesma que ele, inadvertidamente provocava, uma nova camada da velha armadura dela se desprendia. Mas essa desconstrução não vinha sem custo. O castelo de areia que ela havia começado a demolir com as próprias mãos ainda tinha suas torres mais altas fincadas na realidade que a cercava. Uma realidade que não perdoava desvios de rota. O dilema dos dois mundos, antes uma abstração distante, tornava-se palpável, um peso constante sobre seus ombros. A questão não era mais apenas sobre o que ela sentia por ele, mas sobre o que os outros pensariam. E o outros incluía sua família, seus amigos, seu círculo social e, mais importante, a imagem que ela havia cultivado e defendido com unhas e dentes por toda a sua vida. A tensão era quase eletrostática. Ela se via constantemente navegando em águas turbulentas, tentando conciliar a leveza e a autenticidade que encontrava com ele, com a rigidez e as expectativas implícitas de seu passado. Conversas com amigas tornavam-se minas terrestres. Um jantar, antes um palco para ostentação, transformava-se em um interrogatório sutil. Mas e seu futuro? Ele não te dará o que você sonhava? A frase ecoava, não como uma pergunta inocente, mas como uma condenação. Os olhares de surpresa, os sorrisos forçados, as tentativas disfarçadas de direcioná-la de volta ao caminho certo, tudo isso a atingia como pequenos golpes. Eles não viam o brilho nos olhos dela, a espontaneidade que havia voltado ao seu riso. Viam apenas a ausência do que em seu mundo era o mínimo aceitável. O status, o sobrenome, a conta bancária. Eles não entendiam que a riqueza dela agora era medida em momentos, em cumplicidade, em um tipo de paz interior que nenhum milhão havia proporcionado. Mas como explicar isso a quem só enxergava cifras? A reflexão interna era agonizante. No silêncio de seu apartamento luxuoso, cercada por objetos de desejo que agora pareciam frios e vazios,
Ela se confrontava com a sua própria imagem no espelho. A mulher que ela havia sido, a mulher que ela se esforçava para ser, estava em xeque. Era um momento de verdade brutal. Será que a idealização de um milionário não era, na verdade, uma prisão que ela mesma havia construído? Uma gaiola dourada onde ela se via obrigada a performar um papel, a sustentar uma fachada, a negar seus próprios anseios mais profundos em nome de uma validação externa? O medo de desapontar pairava sobre ela, não apenas o desapontamento alheio, mas principalmente o de si mesma, o medo de ter vivido uma ilusão, de ter perseguido um fantasma e de que, ao final, a verdadeira felicidade estivesse bem ali, à vista, em algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo quanto o amor de um operário. Esse conflito não era apenas social, era existencial. Ela questionava a própria base de suas crenças. O que era sucesso, afinal? Era a conta bancária recheada ou a sensação de acordar ao lado de alguém que a fazia sentir-se completa? Era o aplauso da multidão ou o sussurro íntimo de cumplicidade? A percepção de que a liberdade, o verdadeiro luxo, não vinha do que se podia comprar, mas da coragem de ser quem se é, sem máscaras, sem medos, sem as amarras das expectativas alheias, era revolucionária. Ele a estava ensinando isso, não com palavras, mas com a simples existência de sua autenticidade. Ele não tinha nada para perder no sentido material. Ela tinha um império de ilusões para desmoronar. E o processo era doloroso, mas também libertador. O ponto de virada era inevitável. Ela não podia continuar vivendo uma vida dividida, com um pé em cada mundo. A decisão precisava ser tomada. A voz de sua razão, por anos condicionada a buscar o topo da pirâmide social, clamava por segurança e por um futuro garantido. Mas a voz de seu coração, recém-despertada por um amor inesperado, sussurrava sobre a inestimável riqueza das conexões genuínas, da alegria das pequenas coisas, da paz que só o amor verdadeiro pode oferecer. A tensão atingia o ápice. Ela se via na encruzilhada, entre o caminho batido da conveniência e o caminho inexplorado da paixão. A escolha era dela, e só dela. Era a hora de reescrever seu próprio roteiro, de definir seus próprios valores, de abraçar a mulher que ela estava se tornando, livre das correntes douradas do passado. E essa liberdade, por si só, era o maior luxo que ela poderia desejar. Ela percebeu que a idealização do milionário era, no fundo, uma fuga, uma tentativa de preencher um vazio que só o amor puro e verdadeiro, em sua forma mais despretensiosa, poderia tocar. A encruzilhada se tornou uma clareira. A mulher que havia sonhado com impérios descobriu que seu verdadeiro reino estava na simplicidade, na profundidade de um olhar, na força de um abraço. A decisão, embora árdua e cheia de perdas superficiais, trouxe uma leveza inimaginável. Ela rompeu com o roteiro imposto não com um grito de rebeldia, mas com a calma e a certeza de quem finalmente encontra seu próprio caminho. Não foi um adeus dramático ao luxo, mas uma redefinição silenciosa do que significava ter uma vida plena. Os jantares em restaurantes estrelados foram substituídos por refeições preparadas a 4 mãos, com risadas que ecoavam mais alto que o tilintar de taças de cristal. As viagens para destinos exclusivos deram lugar a descobertas de pequenos paraísos escondidos, onde a beleza natural e a companhia sincera eram os únicos bilhetes de entrada. Ela percebeu que a felicidade não era um destino a ser comprado, mas uma jornada a ser vivida, passo a passo, ao lado de alguém que via sua alma, não seu status. Descobriu que o verdadeiro milionário não era quem acumulava mais fortunas, mas quem enriquecia a sua vida de formas que o dinheiro jamais poderia tocar. Ele não lhe deu um castelo, mas construiu com ela um lar. Não lhe ofereceu joias, mas presenteou-a com momentos preciosos. Não a blindou do mundo, mas a ensinou a enfrentá-lo com resiliência e um sorriso no rosto. Essa era a troca. Onde antes havia o brilho ofuscante do ouro, agora havia a luz suave da compreensão. Onde antes havia a rigidez das aparências,
Agora residia a fluidez da aceitação. Era um luxo sem preço, um valor inestimável. Ela reescreveu seu próprio roteiro de vida. E a caneta estava em suas mãos, movida não pela ambição superficial, mas pelo pulso firme de um coração que, finalmente, encontrou seu ritmo. Não havia arrependimentos, apenas a serena alegria de ter escolhido a autenticidade em detrimento da conveniência. Ainda havia, é claro, olhares de desaprovação. Murmúrios, talvez, sobre a loucura de sua escolha. Mas eles perderam o poder. As palavras, antes capazes de ferir e abalar, agora ricocheteavam em uma convicção inabalável. Ela havia encontrado uma paz que o reconhecimento externo jamais poderia proporcionar. A aprovação que importava era a sua própria, o reflexo de sua nova mulher no espelho que mostrava não uma herdeira em busca de mais, mas uma mulher completa, realizada, que havia aprendido a valorizar a essência acima da forma. A verdadeira coragem, ela entendeu, não estava em lutar por um lugar ao sol entre os ricos e poderosos, mas em abandonar essa corrida em busca de um sol que nascia dentro dela, iluminado por um amor que desafiou todas as regras e expectativas. Com ele, ela aprendeu o significado do trabalho digno, da satisfação em criar com as próprias mãos. Não importava se era consertar um motor ou plantar um jardim. Cada ato tinha um propósito, uma beleza inerente, e essa beleza era mais real do que qualquer obra de arte milionária pendurada em uma galeria. Ele a ensinou a sujar as mãos, a sentir o cheiro da terra, a apreciar o sabor de uma refeição simples feita com carinho. E ela o ensinou talvez a sonhar um pouco mais alto, a ver o mundo com novos olhos, a acreditar que o amor deles, por mais improvável que fosse, era digno de qualquer história de cinema. Juntos eles construíram pontes entre seus mundos, não derrubando um em favor do outro, mas tecendo uma nova tapeçaria onde as cores de suas vidas se complementavam de forma surpreendente. Essa não era uma história de sacrifício, mas de escolha. Uma escolha por um tipo de amor que não exigia provar nada a ninguém, que não precisava de rótulos ou validações externas. Era um amor que existia por si só, forte, resiliente e profundamente verdadeiro. Ela descobriu que a felicidade que tanto buscava não era um pacote fechado entregue por um milionário, mas uma construção diária, um ato de liberdade, uma decisão de amar e ser amada por quem realmente era. O destino havia, de fato, improvisado. E essa improvisação, essa quebra de roteiro, resultou na mais bela e autêntica história de amor que ela jamais poderia ter escrito para si mesma. Um final feliz não por ter encontrado o que buscava, mas por ter encontrado o que precisava, em um lugar e em uma pessoa que ela jamais teria esperado. A verdadeira riqueza não se media em bens, mas na abundância de um coração plenamente vivido. A história que você acabou de acompanhar não é apenas o relato de um amor improvável. Ela é um espelho, um convite irrecusável à reflexão sobre os próprios roteiros que escrevemos para nossas vidas e, principalmente, sobre aqueles que a sociedade, muitas vezes sutilmente, nos impõe. Aquela mulher, em sua busca por um milionário, estava, na verdade, aprisionada por uma narrativa externa, uma gaiola dourada tecida por expectativas alheias, por padrões de sucesso e felicidade que raramente se alinham com a verdade interior de cada indivíduo. E você? Quantas vezes se pegou perseguindo um ideal que não era seu, mas sim o eco de vozes externas? Quantas vezes a busca por validação externa sufocou a voz? Aquela voz calma e persistente que sussurrava sobre o que realmente preenche a alma. A verdadeira riqueza, o legado mais valioso que podemos construir, não se materializa em cifras bancárias ou em bens acumulados. Ela se revela nas escolhas corajosas, na ousadia de reescrever o próprio destino, de rasgar o roteiro predefinido e abraçar a autenticidade. O amor que ela encontrou não tinha preço. Não porque era barato, mas porque era inestimável. Era um amor que libertava, que desafiava categorias, que ensinava que o valor de uma pessoa não está em seu extrato bancário, mas na integridade de seu caráter,
na paixão que ela dedica ao seu propósito, na gentileza que oferece ao mundo. Este é o paradoxo. Na busca por tudo o que reluz, muitas vezes perdemos de vista o que verdadeiramente ilumina. Você já parou para pensar no que realmente tem valor para você, para além do brilho superficial? O amor deles se tornou um testemunho silencioso de que a conexão humana transcende todas as barreiras sociais, econômicas e culturais. É um lembrete contundente de que, sob as camadas de status e posses, todos nós somos apenas almas em busca de pertencimento, de compreensão, de um toque que nos faça sentir vistos e valorizados por quem realmente somos, não pelo que temos. Esse é o ponto crucial. A sociedade nos condiciona a acreditar que a segurança vem da acumulação, que a felicidade é um produto de consumo, mas a história dela demonstra uma verdade mais profunda e duradoura. A segurança vem da autoconfiança, da integridade de suas escolhas. A felicidade reside na autenticidade de seus relacionamentos, na paz que se encontra quando se vive alinhado aos próprios valores, não aos alheios. Ela não encontrou um milionário. Ela encontrou um tesouro. E esse tesouro não era ele, o homem. O tesouro era a si mesma, redescoberta, redefinida e plenamente realizada. Ele foi o catalisador, o espelho que refletiu uma parte dela que havia sido esquecida. A partir desse encontro inesperado, ela compreendeu que o poder de criar uma vida extraordinária reside em cada um de nós, na capacidade de quebrar padrões, de desafiar preconceitos, de amar sem restrições e de construir nosso próprio final feliz. Um final que não é estático, mas um processo contínuo de crescimento, de aprendizado e de escolhas autênticas. O legado do inesperado é a prova de que a vida real, a grande e apaixonante obra que se desenrola a cada dia, é muito mais rica, complexa e gratificante do que qualquer roteiro pré-escrito. Permita-se questionar. Desafie seus próprios preconceitos, suas idealizações. Olhe para o lado, para o que está na periferia de suas expectativas. A verdadeira magia, a transformação mais profunda, muitas vezes não reside no que é óbvio, no que é esperado, no que é convenientemente empacotado. Ela reside na beleza do imperfeito, na força do simples, na autenticidade do que é genuíno. A jornada dela é um convite aberto para a sua própria jornada. Um convite para viver a vida em seus próprios termos, para amar com o coração aberto, para descobrir que o maior luxo é a liberdade de ser, verdadeiramente e plenamente você mesmo. A vida é uma sucessão de roteiros. Alguns nos são entregues. Outros, nós mesmos escrevemos, baseados em sonhos emprestados, em medos silenciosos ou em expectativas que nem sequer são nossas. A história que você acabou de testemunhar não é um mero conto. É um espelho, um convite para você olhar profundamente para dentro, para desvendar as camadas do seu próprio script. Qual é o seu príncipe encantado ou a sua princesa ideal? Ele vem com um império de dinheiro, de status, de poder, ou com um império de gentileza, de autenticidade, de um sorriso que desarma qualquer armadura? O que você realmente busca? O que você acredita que irá preencher os vazios da sua existência? São perguntas incômodas, eu sei. São as perguntas que, por vezes, preferimos adiar, enterrar sob uma montanha de distrações e ambições superficiais. Mas são também as perguntas que, quando finalmente respondidas com honestidade brutal, têm o poder de redefinir tudo. A mulher que você viu em sua jornada de transformação teve a coragem de rasgar seu roteiro original. Não foi fácil. Poucas coisas de valor real são. Ela enfrentou o julgamento alheio, a pressão social e, talvez o mais difícil, a sua própria voz interna que sussurrava sobre o erro de suas escolhas. Ela se permitiu sentir o desconforto da incerteza, o peso da decisão, mas foi nesse espaço de vulnerabilidade que ela encontrou sua verdadeira força, sua inestimável riqueza. Foi ali, na renúncia ao que se esperava dela, que ela descobriu quem realmente era e o que de fato a fazia vibrar. O amor, a paixão,
A conexão humana que transcende o tangível e se enraiza na alma. Qual é o preço da sua liberdade? Você estaria disposto a pagar? Permita-se olhar para sua própria vida com essa lente. Onde você está construindo seu castelo? É sobre alicerces de ouro que podem desmoronar com a primeira crise? Ou sobre a rocha sólida da autenticidade e do afeto genuíno? Há uma beleza quase revolucionária em escolher o caminho menos óbvio, em desafiar as normas impostas e em seguir a bússola de seu próprio coração. Isso não significa abandonar a ambição ou virar as costas ao sucesso. Significa redefinir o que o sucesso realmente representa para você. Significa encontrar a harmonia entre o que você busca externamente e o que você cultiva internamente. Significa ousar. Ousar ser diferente. Ousar ser você mesmo, com todas as suas complexidades e contradições. Ela encontrou o operário. Você talvez encontre sua própria versão do inesperado em um colega de trabalho, em um vizinho, em um amigo de longa data, ou mesmo em uma paixão esquecida. A grande lição não é sobre quem ela escolheu, mas sobre a decisão de escolher o que ressoa com sua alma, em vez do que preenche um checklist social. É sobre a coragem de amar, de se entregar, de se permitir ser vulnerável. É sobre a força de redefinir o que é um final feliz em um mundo que tenta constantemente nos vender a mesma narrativa. Sua história, sua paixão, seu amor, podem não se encaixar nos moldes pré-fabricados. E que bom que não, pois a vida real, a vida vivida em sua plenitude, é muito mais interessante do que qualquer roteiro. É cheia de reviravoltas, de personagens inesperados, de descobertas que nos transformam. É um espetáculo onde o palco é seu coração, e o maior prêmio é a autenticidade. Então eu te pergunto, qual é o seu legado? Que tipo de história você quer que contem sobre você? Aquela de quem seguiu as regras e cumpriu o script? Ou a de quem ousou reescrever a própria vida, encontrando a riqueza onde menos se esperava e o amor onde ele se revelou mais verdadeiro? O convite está feito. A tela está em branco. Qual será o próximo capítulo da sua vida? A tela está em branco. Qual será o próximo capítulo da sua vida? A pergunta ecoou no capítulo anterior, não como um ponto final, mas como um convite, um chamado. A história que desvendamos juntos, essa jornada de uma mulher que ousou reescrever seu próprio roteiro, não é sobre um conto de fadas distante. É sobre a coragem que reside em cada um de nós. A coragem de questionar as narrativas impostas, de desafiar o que é esperado, de buscar uma verdade mais profunda e pessoal. É um lembrete vívido de que a vida autêntica e plena, floresce nas interseções do inesperado, onde o coração decide guiar, e não o mapa traçado por conveniências ou pressões externas. Pense. Reflita. Quantas vezes você se viu seguindo um script que não era seu? Quantos deverias abafaram seus próprios quero? A verdadeira revolução começa quando você se permite olhar além do que reluz. Quando você entende que o valor de uma vida não se mede em quilates de ouro, mas na intensidade das suas experiências, na genuinidade dos seus laços, na paz que você encontra ao ser leal a si mesmo. A protagonista dessa saga não encontrou um milionário. Ela encontrou a si mesma. Encontrou um tipo de riqueza que o dinheiro jamais poderia comprar. A liberdade de ser, a serenidade de amar sem máscaras, a alegria de viver sem filtros. Essa é a essência do luxo verdadeiro. Não é a ausência de problemas, mas a presença de um propósito, de uma conexão que sustenta, que eleva, que transforma cada dia em uma aventura, em vez de uma mera sucessão de obrigações e expectativas alheias. E você? Já sentiu essa chama? Essa vontade de reescrever seu próprio final feliz? De abandonar o script que não te serve mais e abraçar um enredo que é só seu? Muitos de nós vivemos acorrentados a idealizações, a padrões de sucesso que nos foram vendidos como a única rota para a felicidade. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, nos mostra que a beleza está na diversidade, na singularidade de cada jornada. Que o amor, em suas infinitas manifestações, não se encaixa em caixas ou rótulos,
mas se expande, abraça, surpreende. Essa mulher, em seu dilema entre dois mundos, escolheu o caminho do coração e, ao fazê-lo, abriu as portas para uma vida que era rica em um sentido muito mais profundo e duradouro. Sua história pode não ser a dela, mas a emoção por trás da escolha, a busca pela autenticidade, o desejo de viver uma vida com significado, esses são sentimentos universais. São os fios que nos conectam, que nos tornam humanos. Se essa narrativa tocou você, se fez você questionar suas próprias escolhas, suas próprias idealizações, então nosso trabalho aqui foi cumprido. Não estamos buscando respostas fáceis, mas sim provocar perguntas que ressoam, que instigam, que inspiram a ação. A ação de olhar para dentro, de valorizar o que realmente importa, de se permitir ser vulnerável e, acima de tudo, de se permitir amar e ser amado em sua forma mais pura e despretensiosa. O cinema nos ensina que as grandes histórias não são apenas as de heróis que salvam o mundo, mas as de pessoas comuns que salvam a si mesmas, que encontram a força para mudar, para crescer, para amar contra todas as probabilidades. Esta é uma dessas histórias. Uma ode à resiliência do espírito humano, a capacidade de encontrar a beleza na simplicidade e a riqueza na conexão. As verdades mais profundas, aquelas que realmente importam e transformam, raramente se apresentam na embalagem mais óbvia ou na narrativa mais conveniente. Elas surgem muitas vezes em meio ao caos, à contradição, ao confronto com o que antes era tido como inquestionável. E é exatamente nesse confronto que reside a chance de uma verdadeira redefinição, de um despertar. Agora eu te convido. Compartilhe sua própria jornada. Conte nos comentários se você já deixou um roteiro perfeito de lado para seguir o seu coração. Como foi? O que você descobriu? Suas experiências são valiosas, são parte dessa tapeçaria coletiva de histórias que nos inspiram e nos fortalecem. Se essa história ressoou, se ela te fez sentir algo, se te inspirou a olhar além das aparências e a buscar uma verdade mais profunda, por favor, deixe seu like. É um pequeno gesto que nos ajuda a saber que estamos no caminho certo, criando conteúdo que realmente importa, que provoca reflexão e que desafia o óbvio. E para não perder nenhuma das nossas próximas produções, que continuam a explorar as profundezas da experiência humana, as nuances do amor e as muitas formas de reescrever a própria vida, se inscreva no canal. Faça parte desta comunidade. Porque, no final das contas, as melhores histórias são aquelas que nos permitem escrever a nossa própria.